Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje, nós vamos continuar fazendo exercícios sobre fenômenos magnéticos, né? É a parte 2 da resolução de exercício, certo? Então, se você perdeu a aula sobre fenômenos magnéticos, plataforma Gonçalves Dias, certo? Se você perdeu a aula 1 também, sobre os exercícios comentados, lá na plataforma Gonçalves Dias você encontra, tá ok? Então, vamos à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: analise as proposições relacionadas às linhas de campo elétrico e às de campo magnético. 1. As linhas de força do campo elétrico se estendem apontando para fora de uma carga pontual positiva e para dentro de uma carga pontual negativa. 2. As linhas de campo magnético não nascem nem morrem nos ímãs, apenas atravessam, apenas os atravessam, ao contrário do que ocorre com os corpos condutores eletrizados que originam os campos elétricos. E 3. A concentração das linhas de força do campo elétrico, ou das linhas de campo magnético indica qualitativamente onde a intensidade do respectivo campo é maior. Então vamos entender aqui essas três proposições, certo? Então a primeira, ele fala o seguinte: as linhas do campo elétrico se estendem apontando para fora de uma carga pontual positiva e para dentro de uma carga pontual negativa, né? Então no campo elétrico, está falando de campo elétrico, nós temos aqui uma carga pontual positiva, né? Vamos lembrar, e uma carga pontual negativa. Então as linhas do campo, né, de forma radial, elas, né, da carga positiva, elas acabam saindo aqui da sua extremidade, né, apontando para fora. Nós dissemos que esse campo é um campo de afastamento, certo? Porque ele é divergente aqui ao centro da carga positiva, certo? E na carga negativa, né, o fenômeno é o contrário. Ele converge para o centro, né, ele aponta para o centro da carga negativa, ok? Então, a nossa primeira alternativa, né, a nossa primeira proposição, ela é verdadeira, ok? Ela é verdadeira. Bom, então a 2. A 2 diz o seguinte, né? Diz que as linhas do campo magnético não nascem nem morrem nos ímãs, apenas atravessam, ao contrário do que ocorre nos campos condutores eletrizados, que originam os campos elétricos. Então a 2 é o seguinte. Então vamos entender aqui o que acontece com a 2. No caso da 2, ele está dizendo que as linhas do campo magnético eles não nascem em um ponto e morrem no outro, como as cargas elétricas que estão aqui. Elas acontecem através de ciclo, certo? Isso tem uma explicação justamente por conta dos polos magnéticos, certo? Os polos magnéticos que sempre andam juntos, né? Que é o dipolo magnético. Então nós vamos ter aqui, ó, o ciclo, certo? Nós vamos chamar de campo externo e campo interno, né? Aponta do norte para o sul externamente e internamente aponta do sul para o norte, certo? Então realmente é um ciclo, certo? É um caminho fechado, né, desse ciclo, né? Então eles apenas vão atravessar este dipolo magnético, né? Gerando aí essa ideia de campo, ok? Então ele diz o seguinte: ao contrário do que ocorre nos corpos condutores eletrizados que originam os campos elétricos. Verdade, certo? Percebam que a carga positiva sozinha ela gera esse campo aqui de afastamento e ela é radial, não é isso? Então ela tem aqui o formato de um vetor. Ela não é um ciclo, ela não se fecha, certo? Então a 2 também é verdadeira, né? Então a 1 aqui é verdadeira, né? A 2 é verdadeira. E no caso da 3, nós vamos ter o seguinte:
Então, na 3, a concentração de linhas de força de um campo elétrico ou das linhas de campo magnético indica qualitativamente onde a intensidade do respectivo campo é maior. Ok? Então, no campo magnético, vamos imaginar aqui o seguinte. No campo elétrico, primeiro, nós temos aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Vamos trabalhar com cargas pontuais. Certo? Então, nós temos aqui uma carga Qzão e uma carga Qzinho. De tal forma que a quantidade de carga Qzão é maior do que a Qzinho, né? Certo? Então, esses campos eles vão interagir. Sai da positiva, chegam na negativa, né? E o que nós vamos perceber é o seguinte, né? Fazendo aqui uma breve ilustração. É que onde a carga elétrica é maior, a concentração de linhas do campo também será maior. E onde a carga elétrica é menor, as concentrações, né, ou a concentração de linhas vai ser menor. Então, ele vai indicar no campo elétrico, não essas linhas do campo, elas vão indicar onde que ele é maior e onde é que ele é menor. A mesma coisa acontece com os campos magnéticos. Tá certo? Se nós pegarmos aqui essa mesma figura, nós vamos perceber que não é apenas uma linha, mas são várias, né? São vários ciclos, ok? E o que nós vamos perceber é o seguinte, é que próximo aos polos aqui, ó, polo norte e o polo sul, eu tenho uma concentração maior dessas linhas do que aqui, né, que seria basicamente como se fosse a linha de separação entre os polos magnéticos. Ok? Então, onde a concentração é maior, o fenômeno magnético também é maior. Certo? E isso aqui nós temos até, né, uma das propriedades dos ímãs é que o fenômeno magnético ele é mais intenso aqui nas extremidades dos polos. Tá ok? Então, a 3 também é verdadeira. 3 também é verdadeira. Certo? Então, a resposta é letra E. Resposta da primeira, letra E, né? Todas as afirmativas são verdadeiras. Ok? Viram como é bem fácil? Viram como é simples? Entendimento? Resgatamos a parte de campo elétrico, né? De cargas pontuais, né? do fenômeno elétrico que ela vai gerar. Ok? Vamos para 2. Vamos lá. Questão 2. Um ímã em forma de barra, né, com seus polos norte e sul, é colocado sobre uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro, fazendo com que ela se alinhe segundo seu campo magnético. Se 4 pequenas bússolas, né, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, né, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã. Certo? Então aqui é o seguinte, vamos colocar para cá esse desenho para a gente entender melhor. Né? Então, nós temos o ímã. Então, esse aqui é o polo sul e este é o polo norte. Então, nós temos o seguinte. Foi colocado aqui uma bússola. Né? Vamos colocar aqui a posição 1. Nós temos aqui uma outra bússola na posição 2. Uma terceira bússola. Certo? E uma bússola aqui na posição 4. Ok? São 4. Certo? Então, essas são as posições, né, em que foram colocadas essas bússolas. Agora vamos entender a questão de fato. Okay? Desconsiderando o campo magnético terrestre, né, o campo magnético em torno, é considerado que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta
que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético, associado ao ponto em que ela foi colocada. Assinale a alternativa que indica, né, de forma correta, correta e respectivamente as configurações, das bússolas, das agulhas da bússola 1, 2, 3 e 4 na situação descrita. Ok? Então vai ser o seguinte. Então, nós sabemos que o fenômeno magnético ele acontece mais intensamente próximo aos polos. Ok? E que externamente nós vamos ter o seguinte, ó, as linhas do campo, elas partem, vamos tentar colocar aqui, fazer um desenho, levando em consideração a posição das bússolas, ok? Então, seria basicamente esse desenho. É que externamente ela sai do polo norte, né? Externamente sai do norte e chega no sul. Ok? Então, nós vamos ter essa configuração. Então, essas agulhas, né, aí das nossas bússolas, elas vão seguir, né, essas orientações. Então, a 1, por exemplo, ela vai apontar neste sentido. Então, a bússola aponta neste sentido. A 2, ela vai apontar no sentido contrário. Olha só onde ela está. Ela segue, né, essa orientação. A 3, ela vai seguir a orientação, né, em que aparece. E a 4, ó. Então nós temos o seguinte. Né, a 1, ela aponta no sentido, né? Esse sentido nós conseguimos observar nas alternativas B, C e D. Então a letra A gente já elimina. A 2, né? Continuando. A 2 a gente observa apenas na opção C, continuando, né? Então a resposta, né, se a gente for analisar as outras, vai ser aí a letra C. Ok? Então esses são os desenhos, né, das bússolas que a gente observa na situação. Ok? Então vamos para a próxima, né? Questão 3. Primeiro como é bem fácil, né? Bem simples. Na 3 tem o seguinte. Ó. A respeito do desenvolvimento dos estudos relacionados ao magnetismo, marque V para a afirmação verdadeira e F para as falsas. Okay? Então, letra A. Os primeiros estudos realizados na área do magnetismo foram feitos por Aristóteles. No século 6 a.C., né? Então o filósofo analisou a atração entre pedras de um minério denominado de magnetita. 2. A utilização da bússola provavelmente foi a primeira aplicação prática do magnetismo. 3. A relação entre magnetismo e eletricidade só foi aceita no século XX, com os estudos do Michael Faraday. E a última, né? O experimento, né, de Wolfson, realizado no século XIX, abriu caminho para os estudos relacionados ao eletromagnetismo. Ok? Então é o seguinte. No caso da primeira aí, a nossa primeira proposição, né, a nossa primeira afirmação diz o seguinte, ó, que os primeiros estudos realizados na área do magnetismo foram feitos por Aristóteles no século 6 a.C. Né? O filósofo analisou a atração entre as pedras de um minério denominado de magnetita, certo? Essa opção, ela é incorreta, certo? Não começou com Aristóteles, certo? Não começa com Aristóteles. Começa assim na época da Grécia, certo? Porque, né, já se conhecia a magnetita, né, o óxido de ferro, mas não é iniciado por ele, certo?
Então, resposta incorreta. 2. A utilização da bússola provavelmente foi a primeira aplicação prática do magnetismo. Correto. Verdadeiro. E isso, né, para as navegações. Então, as navegações, ainda mais, né, pelos chineses, utilizavam aí a bússola como uma ferramenta de orientação. Então, ele foi, de fato, a primeira aplicação que se teve da bússola, certo? No nosso cotidiano, né? Aplicação prática. A 3. A relação entre magnetismo e eletricidade só foi aceita no século XX com os estudos de Michael Faraday. Não. Certo? Falso. O que explica é justamente a próxima. Certo? O experimento de Watson, realizado no século XIX, olha só, século XIX, abriu caminho para estudos relacionados ao magnetismo. Verdadeiro. Certo? O experimento dele consiste em colocar um ímã, né, consistiu em colocar um ímã próximo a um fio condutor atravessado por corrente elétrica. E isso, né, através disso, observou-se que a corrente elétrica, atravessando um condutor, ele vai gerar um efeito magnético. Então nós temos aí a eletricidade gerando o magnetismo, o eletromagnetismo. Certo? Então essa é a explicação, né, para essas afirmações. Né? Então a resposta que nós vamos encontrar aí é a letra E, né? Falso, falso e verdadeiro. Então a resposta correta, letra E. Ok? Vindo como é bem fácil. Então a próxima, né, questão 4, diz o seguinte: ó, indique a única afirmação incorreta. Ok? Letra A. A primeira aplicação prática do magnetismo foi desenvolvida pelos chineses, que é a bússola. Ele quer a incorreta. Certo? Então é questão 4. Então a letra A, ele diz que a primeira aplicação prática do magnetismo foi desenvolvida pelos chineses, que é a bússola. Isso é verdadeiro, isso já foi explicado na questão anterior, na questão 3. A primeira aplicação foi a bússola para as navegações dos chineses. Certo? Letra B. A denominação do Polo Norte e Polo Sul foi dado por Pierre Pellerin de Mirecourt. Certo? Certo? A denominação de Polo Norte e Polo Sul, ela veio, não é, foi denominado pelo Pierre, sim, e ela se diferencia porque lá nas cargas já foi falado de positivo e negativo. Então, para não ter essa confusão, certo? Foi dado de Polo Norte e Polo Sul, até também pelo efeito que a bússola fazia de apontar sempre para o norte. Certo? Então, a letra B, ela é verdadeira. Ó. Também. Nós queremos a incorreta, né? A letra C. Os estudos sobre magnetismo iniciaram a partir da percepção de que os materiais atritados poderiam atrair-se mutuamente. Olha só, está falando sobre material atritado, certo? E isso não tem uma relação com o magnetismo, certo? Então a resposta aí é incorreta. Quando a gente fala de material atritado, que ele pode ficar preso, né, pode ocorrer ali uma atração entre eles, isso não é um fenômeno magnético, isso é um fenômeno elétrico, tá certo? Dado pela diferença na natureza das cargas que se atraem. O fenômeno ele pode ser parecido, certo? Porém, a causa é diferente, ok? Então, a letra C é a nossa opção correta, porque é a opção falsa, certo? A letra D e a letra E, nós vamos encontrar o seguinte: ó. Os experimentos de Watson abriu caminho para os estudos referentes ao eletromagnetismo. Correto, nós já até explicamos sobre isso. Certo? Foi graças a esse estudo, esse experimento, que nós conseguimos fazer a relação entre eles. E a letra E, a base teórica sólida entre as relações de campo magnético e de campo elétrico foram feitas por Maxwell, né? Pelas famosas equações de Maxwell. Ok? Então a resposta está correta. Bom,
Então, com a quarta questão, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.